Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com a vida de cada um. Nós estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para fazermos nossa devocional no Evangelho segundo Marcos, como tem sido o nosso hábito. Inicialmente, aos irmãos eu peço desculpa, hoje de manhã nós tivemos um problema e nós não conseguimos fazer a transmissão às 7 horas do Evangelho de João. Eu não acredito que se repetirá em outras vezes. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse dia e por tudo aquilo que Ele nos permitiu viver até aqui. E vamos pedir ao Senhor que nos abençoe em nossa meditação agora no Evangelho de Marcos e que nós possamos aprender mais, ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, porque tu és santo e não existe outro além de ti. Tu és Deus, tu és aquele que consola o nosso coração em meio às lutas, tu és aquele que fala abundantemente ao nosso coração em todas as ocasiões, Senhor. Quando nós te procuramos, quando nós nos colocamos humildemente diante de ti, quando nós apresentamos um coração contrito, Senhor, assim ouve nossas orações e o Senhor nos responde. Pai Santo, Deus querido, eu te agradeço pelo dia que nos deu e pelas bênçãos que podemos contar quando nós nos recordamos dos teus feitos em nossas vidas e de todas as coisas que nos possibilitou fazer. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que nos abençoe agora na meditação deste livro, que ele fale as nossas vidas. E que o Senhor, ó Deus, também nos dê paz, ó Deus, de nossas aflições diárias, das lutas com as quais temos vivido, dos desafios que todos os dias se colocam diante do nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, e eu te peço, Deus, mais uma vez, que o Senhor esteja nos guiando nesta hora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu dou as boas-vindas ao Paulinho, a sua casa, a Fernandinha, também a Alessandra, né? A Ana Rosa, a Dona Conceição, a Zenilde. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Uma boa noite a todos. Nós vamos então abrir no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6, e estaremos lendo hoje a última porção do capítulo 6, versículos 53 a 56. Versículos 53 a 56. Também, boa noite, nosso irmão Jurandir, nossa irmã Andréia. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Marcos capítulo 6, a última porção, versículos 53 a versículo 56. Diz assim, então, a partir do capítulo 6 de Marcos, verso 53. Estando lá no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos os tocavam, saíam curados. Então, esse aqui é o último relato de Marcos, dessa porção do capítulo 6. Se recorde que o capítulo 6, ele inicia com Jesus sendo rejeitado na sua cidade, e depois enviando os seus 12 apóstolos, de 12 em 12, para expulsar demônios, curar pessoas e também ensinar sobre Jesus. Depois nós vimos aqui sobre a questão das três
declarações frustrantes, que nós lemos do verso 14 até o verso 29, depois o relato da morte de João Batista, a explicação por que João Batista morreu. Depois nós vimos aqui do versículo 30 até o 44, a primeira multiplicação de pães, e vimos que, como fruto desse milagre, os discípulos ainda não haviam entendido quem era Jesus. Logo em seguida, ontem, nós vimos a questão de que os discípulos atravessaram o mar da Galiléia, estavam atravessando, Jesus estava retirado, orando, e da terra onde ele olhava para o lago, ele via os discípulos ali em grande esforço por causa do vento. Então ele foi se encontrar com os discípulos andando por sobre o mar. E os discípulos levaram um maior susto, pensaram que fosse um fantasma. E Lucas registra ali no verso 52 que eles ficaram atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes seu coração estava endurecido. Ou seja, ele conta que o relato de que Jesus andou por sobre as águas, depois fala que Jesus não compreendeu, os discípulos não compreenderam o milagre dos pães. Quer dizer que ele está dizendo que eles nem entenderam quem era, apesar de Jesus ter andado por sobre as águas, apesar de Jesus ter feito o milagre da multiplicação dos pães e do peixe, eles não entenderam ainda quem era Jesus de fato. Era uma pessoa espetacular, sem sombra de dúvida, mas não entenderam. E aí Jesus se revelou divinamente para eles, né? Ali do versículo 45 ao 52, quando fala que Jesus andou por sobre as águas. Jesus se revelou miraculosamente para eles. E Marcos termina registrando que eles não entenderam. Quer dizer que eles estavam com Jesus, recebiam os ensinamentos de Jesus, viam os milagres de Jesus, mas ainda não haviam compreendido. O coração deles estava relutante em compreender quem de fato era Jesus. Aí Marcos fecha o capítulo 6, que nos demonstra todas essas maravilhas acerca de Jesus, nos falando agora que, lembre-se que no bloco anterior, eles estavam em grande luta. Jesus passa pelo lado do barco, se manifesta para eles, querendo tomar a dianteira. Logo em seguida, entra no barco, sobe no barco. E aí, então, é onde o texto começa dizendo no versículo 53, estando já do outro lado. Ou seja, Jesus entrou no barco, terminou de atravessar, estando já do outro lado, chegaram, todos eles, Jesus e seus discípulos, à terra, numa cidade chamada Genezaré, onde aportaram, onde saíram do barco. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Olha que coisa interessante, hein? Percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Ou seja, eles começaram a percorrer toda aquela localidade, né? E naquela localidade tinha cidades, aldeias, campos. É o que ele fala no verso 56. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, quer dizer que ele percorreu, não foi só numa cidade, uma região. Ele percorreu aquela região, ele andou por aquela região. E onde quer que ele entrava, onde quer que ele percorria naquela região, o pessoal daquela região, sabendo que era ele havia sido reconhecido, mandaram avisar que ele estava lá, o pessoal pegava os enfermos e levava para ele curar. O que eu chamo a atenção dos irmãos no primeiro momento é que Marcos silencia aqui o relato sobre os discípulos. Ele não menciona os discípulos. O único momento que ele menciona os discípulos é no versículo 53 e 54, dizendo que eles chegaram em Genezaré e que eles aportaram, ou seja, desceram do barco em Genezaré. Mas do versículo 54 ao 56, do versículo 55 ao 56, ele menciona Jesus curando. Não fala, não toca no nome dos discípulos, nem menciona nem direta e nem diretamente os discípulos. Olha, eles estavam lá
Com toda certeza, sim. Mas é como se eles assistissem apenas. Não fizeram nada, não auxiliaram, não ajudaram. Pelo menos Marcos não registra isso aqui. E aí fica a questão, por que Marcos faz esse encerramento dessa maneira, falando agora que onde quer que Jesus entrava, as pessoas o reconheciam, e ele percorria os campos, ele percorria as cidades, ele percorria as aldeias, e as pessoas pediam a ele para que ele permitisse serem tocados por eles. E quem conseguisse tocar, pelo menos na orla da roupa, saía curado. Imagino eu que uma das coisas que Marcos quer colocar para nós aqui, irmãos, se faz de que Jesus, apesar de ser Deus, que foi a revelação que ele fez de si mesmo no bloco anterior, quando andou por sobre as águas, revelando sua glória, revelando sua divindade, não é? Apesar de ter feito toda aquela revelação de si mesmo, uma revelação gloriosa, ao ponto dos discípulos ficarem atônitos, como diz o verso 51, agora ele era alguém que percorria as aldeias, as cidades, os campos, e em cada situação dessa, onde tinha enfermo, ele manifestava a sua graça e os curava, permitia ser tocado por aqueles que não viram ele andar por sobre as águas. Os discípulos estavam lá. Com certeza os discípulos observaram atentamente quem era aquele que fez tamanha façanha andando por sobre as águas, mas agora se permitia ser tocado pelas pessoas, permitia-se ouvir os rogos das pessoas para que ele curasse aqueles que estavam enfermos. E esse é Jesus, não é? Aqui Marcos está mostrando a acessibilidade a Jesus. Apesar de ser Deus, apesar de ser glorioso em poder, ele era acessível às pessoas. Quem quiser chegar perto dele, quem quisesse conversar com ele, não tinha que marcar a hora. Ele recebia, ele ouvia, ele dava atenção. É lógico que não era aquela questão assim, a pessoa sentar na presença dele, bater longos papos, porque a missão dele era ensinar, e aquele povo todo não deixava. Mas qualquer pessoa que se achegasse a ele, ele ouvia, ele recebia. Então, o amor de Deus por nós é tamanho, que ele envia seu Filho para vir nesse mundo como um de nós. E ele é Deus encarnado. Mas apesar de ser Deus encarnado, ele se coloca de uma maneira acessível a cada um de nós. Da mesma maneira é hoje. Jesus está acessível a cada um de nós. Apesar dele ser Deus, apesar dele ser glorioso, apesar de ele estar à destra do Pai, apesar dele ter ressuscitado em glória, apesar de ser agora, ainda continua sendo o Salvador, mas também futuramente o juiz de todos. Neste tempo que se chama hoje, ele é uma pessoa acessível. Você pode orar a ele, você pode buscá-lo e ele se deixará encontrar por você. Você pode apresentar para ele as suas lutas e ele te ouvirá. Você pode pedir que ele te auxilie, que ele te aconselhe, que a luz dele esteja guiando a sua vida, e com certeza ele fará isso. Porque o Senhor ama aqueles pelos quais ele dá a vida. Por isso que ele dá a vida. Uma das demonstrações maravilhosas do amor de Jesus pela sua igreja é justamente o fato dele dar a vida por ela. Justamente o fato dele abrir mão da sua glória antes da encarnação e assumir para sempre um estado humano, para sempre será homem. Isso é irrevogável, ele nunca mais deixará de ser homem. Mas ele é o nosso Salvador, por isso ele foi feito homem. Ele intercede por você e por mim, à destra de Deus. Ele
envie o seu Espírito para morar no nosso coração. Ele fala isso, que não nos deixaria órfãos, mas mandaria o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, que mora no seu coração, no meu coração. Ele é nosso advogado junto ao Pai. Ele nos defende das acusações do maligno. Ele morreu por cada um de nós. Ele está conosco como ele prometeu. Mateus capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus está conosco. Ele é Deus, mas ele é acessível. E quando nós o acessamos com fé de que ele pode fazer para a glória dele, o Senhor ouve nossa oração. Às vezes o Senhor não faz exatamente aquilo que nós pedimos porque ele tem planos, e com certeza os planos dele são muito melhores do que os nossos. Com certeza aquilo que o Senhor faz por nós é melhor do que aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse por nós mesmos. E nós precisamos, irmãos, reconhecer a bênção de Deus nas nossas vidas. Às vezes você pode pedir alguma coisa para o Senhor e talvez o Senhor não faça exatamente aquilo que você quis. Mas aquilo que ele fizer é melhor do que aquilo que você queria que fosse feito. Porque o nosso pensamento ele é pequeno, ele é limitado. Nós vemos apenas aquilo que está à frente dos nossos olhos. O Senhor enxerga completamente lá na frente. Ele não tem limites para a sua visão, e tudo aquilo que o Senhor faz tem um propósito. O propósito dele é de nos ensinar, o propósito dele é de nos conformar de acordo com a vontade dele. Então, apesar de Jesus ser Deus e se portar tão maravilhosamente em determinados momentos, tão gloriosamente, ele também é perfeitamente acessível a você e a mim. Nós podemos e devemos buscá-lo em oração. E ele estará ouvindo nossas orações, estará intermediando nossas orações até o Pai. Graças a ele que nós temos essa dádiva de poder nos relacionar livremente com o Senhor, porque repousa a paz de Deus sobre nossas vidas. Agora, a partir do capítulo 7, Marcos nos mostrará da oposição dos fariseus, dos anciãos que constituíam as autoridades religiosas da época, né? Então amanhã nós vamos falar sobre isso, da oposição dessas autoridades religiosas a Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, é que nós nos colocamos diante de Ti. E nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos enviou a Jesus, não só para que Ele se tornasse um de nós e levasse sobre si mesmo os nossos pecados, as nossas dores e enfermidades, mas para que Ele se tornasse nosso advogado, nosso perfeito mediador. E com toda a espontaneidade, com todo o amor, Ele assim se fez. Mostrou-se majestoso e glorioso em nosso meio, fazendo coisas que somente Deus pode fazer, mas ao mesmo tempo, com toda a sua majestade e glória, sempre acessível a quem lhe buscasse. E assim o é até o dia de hoje. E nós agradecemos a Ti porque isso é obra Tua, fazendo com que Ele fosse feito nosso mediador e através disso nos garantindo a posse da vida eterna nos merecimentos dEle. E eu Te louvo, Senhor Deus, porque somente nele que nós estamos aqui hoje. Somente nele que nós temos o discernimento da Tua palavra, o discernimento espiritual. Somente em Jesus que nós compreendemos o que é ser escravo do pecado e ao mesmo tempo somos libertos dessa escravidão, podendo agora nos dar para Ti. Eu peço, ó Pai, que a mediação e o conhecimento e os merecimentos de Jesus colocados sobre nossas vidas frutifiquem para a Tua glória, ó Deus. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Fala, ó Deus, ao coração da Tua igreja. Ensina a Tua igreja a seguir os Teus passos. Ensina a Tua igreja a seguir os Teus conselhos. Ensina a Tua igreja a seguir os Teus mandamentos. Porque esse é o nosso dever por sermos resgatados pelo Senhor e sermos feitos igreja Tua. Obrigado por cada irmão que o Senhor abençoou neste dia. Continua, ó Pai, nos abençoando o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu falei no comecinho, nem todos os irmãos estavam aí na hora que eu falei. Eu tive um problema hoje cedo e eu não consegui transmitir a devocional, né?
eu espero não ter mais aquela circunstância. Então, é apenas um esclarecimento aos irmãos. E amanhã, com a graça de Deus, então, nós nos reunimos às 7 horas da manhã para nós estudarmos o Evangelho de João. Caso aconteça algum acidente, irmãos, como foi ocorrido hoje, nós estamos fazendo as devocionais 7 horas da manhã e estamos fazendo as devocionais à noite. Se porventura você ligou o celular às 7 horas da manhã, deu 7h10, não aconteceu, é porque aconteceu alguma coisa, existe uma razão, mas não é que parou, que foi extinta, é porque aconteceu alguma coisa no dia e infelizmente não deu para fazer. Mas eu imagino que não se repetirá mais, ok? Eu agradeço a presença dos irmãos, a presença da Priscila e da sua família, da Maris e da sua família, do Gabriel da sua família, da dona irmã Sirlene e da sua família, da irmã Iris e da sua família, da Lívia, da sua família, do Valério, da Andréia, do Jurandir, da sua família, da irmã Zenilde e da sua família, do Paulinho, e aí a família, Fernandinha, o Gabriel, como já falei, a Alessandra, da Ana Rosa, da dona Conceição, do Rafael, também da dona Maria Calisto e também toda a sua casa. Que Deus abençoe a vida de vocês, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, com a graça do Senhor. Tchau, tchau.